oportunidade, Pai, de estar aqui, Pai, cultuando o Teu nome, meu Pai. Deus, Senhor, abençoe, meu Pai, o pastor Gilson, Senhor, que vai trazer, Senhor, essa palavra, Pai, um alimento que nós precisamos, Pai. Usa Teu filho, Senhor, como canal, Senhor. Usa como Tu queres, meu Pai. Não para aquilo que nós queremos, mas sim o que nós precisamos ouvir, meu Senhor. Deus, fica com Teu filho, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças, Senhor. Deus se Antônio. Boa noite, graças a paz. É um prazer a gente estar aqui compartilhando assim, da palavra, né? É diferente você estar na igreja, você ministrando, pregando, e você compartilhar assim, né, com o povo que está juntinho, perto, e assim a gente percebe que é muito bom. É um compartilhamento da palavra, né? A gente ouve, é como se estivesse conversando sobre a palavra. E é isso que nós queremos fazer nessa noite, né? Sabemos aí os impedimentos que tiveram, né? Mas somos homens perseverantes, estamos aqui, não deixamos de cumprir o propósito na qual Deus nos chamou nesta noite, né? De estarmos em comunhão, com louvor e, acima de tudo, a comunhão com a palavra, né? Quero compartilhar com os irmãos hoje uma palavra, né? Pegando até uma carona numa palavra que a irmã Ana, né, ministrou no domingo, né, no final, em Romanos 12, 2. Né? Romanos 12, 2. O que o Senhor fala nessa palavra? Né? E não vos conformeis com este mundo, com este século, com esta sociedade, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Nossa mente, para que possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? O que nós podemos, nessa última semana, nós fomos impactados, né, em toda a sociedade, inclusive nas plataformas, nos nossos ambientes, né, comunitários, né, uma questão muito séria, né, que hoje está predominando não só no Brasil, mas no mundo, que é a questão do homossexualismo, a questão da promiscuidade, a questão da devassidão. E nós entendemos que a sociedade ela tem colocado isso para nós dia a dia de uma forma um tanto quanto impactante, como foi nessa última semana, mas também de uma forma suave, de uma forma constrangedora ou de uma forma bem tranquila. E que nós, se pararmos para pensar algumas cenas que nós víssemos, nós como crentes, né? Não estou nem falando do pessoal que não está entendendo a palavra, nós como crentes, se víssemos alguma cena, vamos dizer, 5 anos atrás, ficaríamos totalmente chocados. Se você vê hoje um outro homem de mão dada na rua, num shopping, você olha assim, mas não se constrange tanto como você se constrangeria há alguns anos atrás. Certo? Isso significa que isso, aos poucos, está fazendo com que a sociedade, e até mesmo nós, como crentes, começamos a ter esse entendimento, né, diante de todo esse bombardeio de discriminação, de homofobia, que não podemos ser homofóbicos, que Deus não faz acepção de pessoas. E nós começamos a aceitar de uma forma bem sutil. Eu percebo que muitos de nós, crentes, vimos essa novela, rimos, brincamos, mas não paramos, muitas vezes pensamos realmente o que há por trás de tudo isso, né? Aquilo que o diabo está empurrando, colocando em cima de nós com tudo isso. E aí a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, ou seja, não se conforme com essa situação. Mas aí o que você vai dizer? Você vai chegar, bom, peraí, então se eu pegar um cara desse na rua, eu vou meter o couro, eu vou bater, eu vou xingar ele, eu vou oprimir ele, eu vou falar isso acontecer, eu vou discriminar, que às vezes eu tenho um colega de trabalho meu, eu vou discriminar, vou falar isso. A Bíblia não fala sobre isso, né? Devemos amar a todos. O próprio Senhor Jesus, né? Ele ama a todos. Quem somos nós para não deixar de amar uma pessoa, um ser humano? Mas o que é quando diz não vos conformeis com esse mundo? É para você não se conformar com essa situação, mas não agir dessa forma, né? Mas não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação da vossa mente. E como o crente ele renova a sua mente? Como as pessoas que querem ter comunhão com o Senhor Jesus,
como é que se renova a mente? Né? É fazendo cursos, é estar sempre fazendo seminários, bom, muito bom, fazendo cursos teológicos, é bom, muito bom, mas o que renova a mente do crente é isso aqui, ó, é a palavra de Deus. É isso que traz renovo, é isso que te traz ânimo, é isso que te traz, como o irmão falou aqui, né, a diferença entre você receber uma notícia ruim, em vez de sair chorando, ficar se lamentando, pedir para desembarcar, ficar louco, vir para o quarto para chorar, parou, sentiu, pensou, Deus está no controle, Senhor, o Senhor está no controle. Continuou a atividade, Deus trabalhou, Deus trabalhando. Mas por quê? Renovação da mente através da palavra. E quando você lê essa palavra em Romanos, né? Poucos estão com a Bíblia aqui, mas quem está com a Bíblia aí? Romanos capítulo 1. Você lendo aqui, você vai entender bem o que nós estamos querendo dizer nessa noite com relação a toda essa situação hoje que nós enfrentamos, né? Com relação a essa imposição da homossexualidade. Né? A Bíblia diz em Gênesis que o Senhor criou o homem e a mulher. E assim Deus criou o homem e a mulher. Essa é a verdade de Deus. Né? Criou dois sexos, masculino e feminino. É a verdade de Deus. Mas vocês vão observar que o homem hoje, a sociedade, ela quer mudar essa verdade de Deus em mentira. Ou seja, bem, não é assim. Pode ser meio lá, meio cá, pode ser em cima do muro, pode ser os dois, pode gostar de tudo, pode fazer o que quiser, porque você é livre. Vamos ver o que a verdade de Deus diz sobre isso. Em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os homens, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a verdade de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, de quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para que desonrassem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. A palavra de Deus, ela já começa a nos advertir, né, sobre tudo isso que está acontecendo, nos choca, nos traz impacto, a gente de repente aceita mais, aceita menos, né, mas nós precisamos, na verdade, transformar a nossa mente, sempre pela palavra, porque a palavra é clara, ela é clara quando ela nos mostra essa questão. A ira de Deus se revela contra a impiedade e a perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus os manifestou.
Ninguém, a Bíblia diz, nos ensina, que ninguém pode negar os atributos de Deus. Né? Hoje estamos conversando sobre aquela situação, mas ninguém pode negar os atributos de Deus. Nós estávamos, né, um dia desse, na semana, estávamos lá em cima, no heliponto, aí estávamos lá tocando louvor, o irmão tocando, a gente cantando, talvez um pouco desafinado ou não, mas nós entendemos, vamos dizer eu, né, os irmãos eu sei que também, mas eu vou falar de mim, a gente ali no heliponto, olhando para o céu, para as estrelas, a imensidão do mar, adorando o Senhor, cantando. Nosso irmão ele estava até meio que tinha tomado um remédio enganado, mas estava lá, meu Deus, estava ligado. E aí, a gente para e contempla, gente, olha que imensidão, que maravilha, né? Quando eu podia sonhar que estaria aqui, tipo num luau, em alto mar, adorando o Senhor, né? E você reconhece a glória de Deus, você reconhece o que Deus fez, né? E não tem como não reconhecer. Até a pessoa que se diz que não acredita em Deus, não crê em Deus, quando aperta, fala em Deus. É só você olhar as coisas, parar, analisar com a sua inteligência que Deus te deu e analisar. O homem nunca poderia ter criado isso. Quem criou isso foi Deus. E a Bíblia diz que o homem não pode nunca dizer que não conhece as maravilhas de Deus. Aí diz aqui, porque os atributos, no versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Até mesmo se eu olhar para você, olhando para você, eu vejo a criação de Deus, eu vejo, é Deus que criou, né? Como diz aqui, até mesmo as coisas que foram criadas, tudo que foi criado, você observa que não houve uma mão específica para criar, não houve uma ciência para criar. Então, a Bíblia diz que o homem é indesculpável em dizer que não conhece as maravilhas de Deus. Aí diz, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Mas uma coisa muito importante que a gente observa na palavra, e assim que eu valorizo mesmo, sabe, eu pessoalmente, eu me emociono quando eu leio em Gênesis, a criação, Deus criando todas as coisas, criou os lumiares, separou a água da terra, criou todas as coisas. Deus dizia sempre é muito bom, primeiro dia, segundo dia, muito bom. Mas quando Deus criou o homem, assim dá um sentimento de... Aí ele falou, e viu Deus que é muito bom, né, a sua criação. E a Bíblia diz que quando Deus nos criou como seres humanos, quando criou o homem, Ele colocou algo muito importante em nós, que Ele não tirou até hoje, nem vai tirar. Foi o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de decidir, a capacidade de escolher. Muitas pessoas, às vezes a gente ora, Deus salva aquela pessoa, faz, arranca ela da macumba, da feitiçaria, né? Deus poderia fazer? Sim ou não? Sim, né? Mas Deus faz? Não. A pessoa tem que decidir, porque Ele deu essa condição de livre-arbítrio. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, diz o seguinte, hoje ponho diante de ti, Deus falando, a bênção e maldição. Escolha, pois, tua bênção, para que viva tu e a tua descendência. Ou seja, Deus, se Ele dá a escolha para você, é porque você tem condição de escolha. Não é verdade? Tem condição de escolha. E o que eu acho assim, interessantíssimo é essa condição de escolha. Você pode escolher estar com ele ou não, você pode escolher fazer isso ou não, você pode escolher homossexualidade ou não, você pode escolher fazer o que você quiser da tua vida, mas nunca você vai poder dizer que Deus que mandou você fazer, Deus permitiu, aliás, Deus permitiu, mas que está fazendo é porque é o teu destino, é isso aqui, nunca vai poder dizer, porque Deus deu essa condição. Mas o que acontece? Diante de tudo isso, nós estávamos até conversando hoje sobre a questão da sociedade. A sociedade é difícil de conviver, porque eu tenho um pensamento, você tem outro, tem outro, tem outro, tem outro. Não é verdade? Cada um aqui gostaria de trabalhar de um jeito, outro de outro. 10 profissionais, mesma profissão. Um trabalha de um jeito, trabalha de outro, trabalha de outro. Não é? A gente é assim. É a condição natural que nós temos de identidade, cada um que Deus deu. Nós não fomos feitos em linha de produção, né? Todo mundo igual. Deus nos deu essa maravilha de escolha. E aí o que acontece? O homem, ele escolhe diante da sua autoridade que Deus deu para ele de escolher
de decidir, ele escolhe pecar, ele escolhe errar. E aí a sociedade, eu não tenho como, igual hoje a pessoa vê assim, a pessoa que usa droga, né, que faz isso, faz aquilo, tinha que ter uma lei, tinha que ter um juiz, tinha que fazer isso, prender, matar e acontecer. Vai resolver? Não vai resolver, porque uma coisa puxa a outra. Um quer, libera a droga, que vai melhorar, e libera, piora. Não libera, combate, é ruim. E todo mundo sabe que a droga é ruim, mas as pessoas não vão entrando na droga. Por quê? Porque quer. Deus, muda isso. Deus pode mudar, mas a pessoa tem que querer, porque essa é a condição que Deus deu a ele. Então diz aqui, no versículo 21. Porquanto, tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração. Aí é que entra essa questão, né? Não deram glória a Deus, não glorificam a Deus, não reconhecem a maravilha de Deus, não reconhecem se ele está vivo, se ele está esperando porque Deus assim o quis. E ele então começa a usar o seu próprio conhecimento, o seu próprio raciocínio, o seu próprio entendimento para determinar regras, para determinar situações, para determinar o controle de uma sociedade. É o que nós vemos hoje. Hoje você vê a sociedade pregando a questão não a homofobia, não a isso, não aquilo. Nunca se ouviu falar tanto em homossexualismo como agora. Né? Sempre existiu? Sempre existiu. Está até aqui falando na Bíblia. Quanto tempo foi escrita a Bíblia? Sempre existiu. Mas como hoje ninguém viu. Porque houve uma liberação em que as pessoas viram que isso se tornou moda. Então, o que a Bíblia diz aqui? As pessoas, nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato. Ou seja, colocando diante de ti algo que escurece, que não vê mais nada. Só vê a questão natural. Né? Faz o que você quiser da tua vida, você tem direito no teu corpo, faz o que quiser, mas não foi para isso que Deus te criou, para ser usado, para ser abusado, para ser explorado. Não foi para isso que Deus criou. Outro dia, uma mãe, a gente trabalha, eu e minha esposa trabalhamos com as crianças, adolescentes na igreja. Uma mãe trouxe uma cartilha que a filha dela de 5 anos ganhou na escola, falando cartilha de sexo, de 5 anos. 5, 6 anos. Aí, falando que a criança tem liberdade de escolher o sexo, pode fazer o que quiser. Se você amar uma amiguinha, você tem liberdade de querer uma amiguinha, ou um amiguinho com um amiguinho, tem liberdade, né? E falando que você se sentir vontade de ter relações sexuais, é uma liberdade que a criança tem que ter, você não pode segurar, não pode prender, apenas tem que instruí-la a usar camisinha, né, os pais permitirem que eles tenham relacionamentos dentro de casa, porque está vendo, está perto, está cuidando, né? Aquela coisa que você olha e fala, não estou acreditando que eu estou vendo isso. Numa escola onde tem crianças de 5, 6, 7 anos. Estão investindo cada vez mais cedo. Por quê? O raciocínio do homem obscurecendo o coração e fazendo insensatez. Ou seja, coisa absurda. Que olha, se fala, não é possível, mas a pessoa que escreveu isso, ou quem acha normal. Não, a gente está prevenindo nossas crianças para amanhã não ter AIDS, não ficar pegando doenças, né? Se tiver que ter relacionamento, ter dentro de casa, então use camisinha. Mas ninguém fala assim, não, se procure se ensinar, não, procure se abster do sexo antes da hora, né? Procure estudar, desenvolver, procurar uma pessoa direitinho, casar direitinho, para ter uma família legal. Ninguém quer falar isso, né? Ou seja, mudando a verdade de Deus em mentira. No 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em forma, né, de imagem de homem corruptível, bem como animais e quadrúpedes. E isso, quando o ser humano ele começa a ir pela sua própria mente, sua ideia, esquece Deus, o próprio instinto dele espiritual começa a clamar por algo espiritual. Mas ele não reconhece Deus. Sabe? Aquele que o teu corpo naturalmente clama. Aí o cara não reconhece Deus, aí ele cria a imagem. Aí vai lá, faz uma imagem de pedra e tal, de barro, bota lá e começa a adorar aquela imagem. Né? Começa a criar imagens e começa a adorar aquela imagem. Não, esse aqui vai interceder por mim, esse aqui vai fazer aquilo por mim.
Aí você, poxa, pastor Jesus, por quê? Deus interfere no mundo tudo isso. Né? Por que Deus não entra mesmo, rachando, mudando essa situação, né? Em que hoje explicitamente, né, já está havendo essa condição aí, todo segmento da sociedade cada vez é mais pegado essa liberalidade sexual. Por que Deus então não entra, né, mudando toda essa situação? Por que Deus não entra e muda tudo isso? Mas aí que entra aquela questão que nós falamos do livre-arbítrio. Deus te deu essa liberdade, você escolhe. Você sabe quem é Deus, sabe o que Ele quer, sabe para que você foi feito, sabe qual a importância que você tem no universo para Deus, mas você optou em agir contra tudo isso que Deus criou. E aí Deus disse, e Deus os entregou às suas próprias concupiscências. Você pensa que quando você comete um pecado, né, você, vamos dizer, um pecado de adultério, e você reconhece que pecou e vai diante de Deus chorando, se arrepende daquilo ali, você pensa que você pecou ali, foi na hora ali que consumou o fato? Não. Isso começou lá no teu coração, né? Você passou uma situação, olhou para alguém, olhou para você, você sentiu aquele impacto, né? E você deixa quieto. E continuou e tal. Passou alguém, passou a menininha, ou até na própria igreja, a gente já viu várias vezes acontecer isso na própria igreja, né? A irmãzinha está lá, sentadinha, meio à vontade, você está lá, oh glória, aleluia, você dá uma olhadinha. Ei, Jesus. Aí você já disfarça, dá uma olhadinha, mas aquilo fica na tua mente. Pô, irmã ali. E você continua e daqui a pouco você dá outra olhadinha e fala. E aquilo já começa a trabalhar na tua mente. Você está dando vazão, isso não... Você continua dando vazão àquilo. Em vez de você sair, procurar, ver a palavra e transformar a tua mente, não, deixou a tua mente trabalhando aquilo ali. Vai trabalhando, aí vem, acontece, irmão, o culto foi bom, eu te abraço, dá um abraço. Glória, vai. Quando você menos espera, você está no adultério. Aí pergunta, aí quando cai a ficha, meu Deus, eu vou pro inferno e vai, clama a Deus, chora, né? Mas de que reclama o homem, se não de suas próprias concupiscências? O que você está reclamando? Você não caiu na armadilha, você foi para a armadilha. Por isso que nós temos que estar sempre lavando a nossa mente, né, renovando a nossa mente na palavra, porque é o momento em que vai limpando, vai tirando todas essas coisas, né? Nós estamos aqui numa plataforma, 14 dias e tal. Quando a gente se reúne aqui, né, todas as vezes, né, que a gente sai do culto, às vezes a gente está meio cansado, né? Poxa, hoje tem culto, né? Bem que eu podia, vontade. Aí tem culto, aí você persevera e vai. Pô, sai todo felizinho, né? Ô irmão, glória a Deus, cantou um louvor, tua mente deu uma renovada. E nós precisamos fazer isso sempre, principalmente na palavra. E aí, o homem, ele começa dessa situação, vai deixando a sua vida se enrolar, né? Tem essa atração e coisa e tal, aí entra no pecado. Falta de conhecimento? Não. Até mesmo aqueles que não são conhecedores da palavra, muitas vezes como nós, estamos lendo a palavra, mas conhecem aquilo que Deus quer através daquilo que é manifesto por Deus, né? Aí se deixam levar. Daí diz a palavra, e Deus os entregou a sua própria concupiscência, ou seja, aquilo que está no seu próprio coração, né? Se você tinha vontade de pecar, então peca, vai pecar, aí você vai pecar e vai, e aquilo vai só aumentando, porque o diabo não fica satisfeito com um pecadinho, não existe pegadinho e pecadão, mas talvez você pense que é algo mais suave, ele não se contenta, ele vai começar por aquela brecha, entrando e vai rasgando, enquanto não destruir tudo. Aí vem no 26, por causa disto, né, Deus entregou as suas paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à vontade de Deus, né? Isso aí é geral, aí você vê, até as mulheres mudaram, né? Semelhantemente os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, né? Você vê como é que isso é absurdo por Deus. Homem com mulher, homem com homens, cometendo torpeza. E diz mais, e recebendo em si mesmos
a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à disposição reprovável para praticarem coisas inconvenientes. O próprio Deus os entregou, ou seja, não é isso que você quer? Vai ser feito assim, sabe por quê, meu filho? Porque quando eu criei você lá, no começo quando eu criei você, eu fiz você minha imagem e semelhança, e eu te dei algo de mim que é muito precioso, que é a condição de escolher, a condição de se governar a si próprio, a condição de dizer não na hora que ele dizer não, sim na hora de dizer sim. Se você escolheu isso, então assuma, né, o risco, assuma agora o prêmio, né, daquilo que você escolheu. Então, temos essa sociedade dessa forma, né? Liga o jornal, filho matando pai por causa de droga, mães perdendo seus filhos na porta de casa, né? Lá perto da minha casa agora deu um tal de negócio da bandidagem lá do Rio da UPP, correram, não tem lugar, passaram lá na minha área, e começaram a andar de fuzil, a gente nunca tinha visto aqui. Depois teve um dia que teve 20 minutos de tiroteio, todo mundo foi pra polícia, a polícia veio, ficou lá uma semana, para cá, sumiu tudo. Agora eu estou embarcado, minha esposa falou, passou aqui, disse que passou mais de 40 homens de fuzil aí, quebrando o carro dos outros na rua, fizeram uma ruaça aí, né, impondo terror. Que sociedade é essa? O que leva um jovem, um adolescente, né, sair com um fuzil na rua matando, quebrando as coisas dos outros, impondo terror, impondo medo? O que leva a uma sociedade dessa? As suas próprias concupiscências, né? Deus entregou, você quer fazer isso, faz. Agora vai receber agora, depois você vai receber a punição do seu próprio erro. Não tem para onde correr. Vai receber a punição do seu próprio erro. Então por isso nós, né, que estamos na palavra, muitas vezes ao invés de perdermos nosso tempo, né, sendo influenciado por essa sociedade, por as questões que a sociedade hoje tem nos imposto assim claramente, nós devemos renovar a nossa mente, né? A Bíblia diz, renova a tua mente, sabe para quê que você renova a tua mente? Nós, os crentes, sabe para que a gente renova a nossa mente na palavra? Para a gente experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Com a tua mente renovada, Deus, você experimenta isso, né? É a diferença em todos os aspectos. Tá ruim? Não tá tão ruim assim. Tem gente que chora porque quer embarcar, embarca, chega aqui e reclama. Desembarca, quer embarcar. Bota comida, a comida tá ruim. Não sei o que, nada tá bom. Porque não é das coisas, é a mente, é aquilo que está totalmente descontrolado dentro de si. As pessoas estão totalmente descontroladas. Mas quando você renova a tua mente, você começa a experimentar as coisas boas de Deus. Você começa a ver, né, uma beleza no sol nascer, né? Outro dia eu estava no engarrafamento, na linha vermelha, pô, aquele estresse, todo mundo no engarrafamento. Eu lá com o carro, fechei o carro, glória a Deus, ar-condicionado, liguei, todo mundo lá estressado, dá uma brechinha, o carro entra, te fecha, buzina, tô lá sozinho ligado. Aí olha assim, o sol se pondo assim atrás da montanha, assim, eu comecei a dar glória a Deus. Tô lá, cheguei no final do engarrafamento, cheguei em casa bem, né? O cara vai chegar estressado, briga contra no trânsito, bate, não vai resolver nada. Isso é o que? Experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é que nos transforma. Nós como homens, né, porque hoje só tem homens aqui, mas mulheres também, nós precisamos experimentar isso, a alegria de ser crente, a alegria de servir a Deus, a alegria de ir para o culto, né, não por um ritual, mas de estar com comunhão, com a alegria de você ter comunhão com o teu irmão, conversar com ele, né, pergunta meio abalado, irmão, sua alegria e tal, o irmão já estava meio, já se alegra também. Então isso é experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para nós experimentarmos isso, temos que mudar nossa mente, né? Temos que transformar nossa mente pela palavra, né? Senão nós vamos ser influenciados pelas questões aí, né, da mídia hoje que coloca
morte, matança, homossexualismo, é isso, é aquilo, vamos estar influenciado aí, só falando coisas que não agradam ao Senhor. Então que Deus possa falar no teu coração, né? Que tua mente possa estar sempre sendo lavada pela palavra, renovada pela palavra, né? Estamos embarcados, temos esses breves momentos assim, mas realmente é um prazer, né? Uma alegria termos comunhão com nossos irmãos de vários lugares do Brasil, né? E irmãos que a gente não tem assim, muito contato, mas a gente aqui se sente assim, bem à vontade, né? Na casa de Deus. Então, renova a tua mente, tá? Todos os dias, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí vamos influenciar o mundo aí, não de uma forma violenta, né? Com guerra, com bomba, nada disso, mas com a palavra e até com a nossa postura, né? Eu acho muito interessante que as pessoas correm daqui, falam não sei o que, e não sei o que, os pastores quer roubar, pastor não sei o que, viu aquele pastor que foi preso, viu isso, não foi aquilo, parece de você. Mas quando pega, corre logo, pô, dá pra orar lá pra mim, poxa, estou com um problema lá, corre logo. Mas é isso que nós somos, né? Somos como um farol, somos alguém que as pessoas olhem e vejam algo diferente em nós. Então renova a tua mente, para que o Senhor continue te usando. Amém? Glória a Deus. Amém.